Porque essas nuvens escuras impedem que a gente enxergue no centro. Ela é totalmente opaca. É como se tivesse uma parede na nossa frente. Tem muita poeira. Muita poeira. Mas a poeira só apaga a luz visível. Não apaga o raio-x, não apaga o infravermelho. O calor. Sim, as estrelas emitem calor. Então, se a gente olhar esse calor, a radiação infravermelha, a gente vê o centro. Né? Esse aqui não é o centro, isso é o bojo. O centro é o centro, o núcleo desse bojo. Isso é a Via Láctea no infravermelho. Grande núcleo de Magalhães, pequeno núcleo de Magalhães. E a Via Láctea no infravermelho. Está aqui o bojo, e lá no centro nós temos isso aqui, chamado de Sagitários A. Vamos fazer um zoom nesses Sagitários A. Olha a quantidade de estrelas que a gente enxerga. Tá? Essas estrelas aqui, isso aqui é chamado IRS 16. E dentro desse IRS 16, que é a parte mais central do centro da nossa galáxia, tem uma fonte de rádio que é chamado de Sagitários A estrela. Tá? Esse quadrado é a região central de aproximadamente 30 segundos de arco de extinção. Se você pegar esse outro quadradinho aqui dentro e ampliar para cá, está aqui Sagitários A estrela, uma fonte de rádio. Tem uma estrelinha, cada um desses pontos pretos é uma estrelinha. Essa estrelinha em cima de Sagitários A chama-se S2. Estrelinha S2. Na última década, os astrônomos alemães se divertiam observando essa estrela. E perceberam que essa estrela se move. Então eles começaram a medir. Em 1992 ela estava aqui. 94, 98, 6, 98. Ela começou a fazer isso. Aqui está Sagitário lá. Sagitário da estrela. É uma fonte rápida. Perceberam que essa estrela faz uma elipse em torno desse ponto. Esse ponto está no foco da elipse. Aí mediram. Falaram, mas peraí, se eu tenho uma estrela que anda em torno de um outro objeto, eu posso medir a massa desse objeto. Medir a massa desse objeto e não mede luz. Já desculpa, só tem gravidade. Qual é a massa dele? A massa dele é 3,7 milhões de vezes a massa do Sol. E não emite luz. Esse é o coração da galáxia. Esse é o coração da galáxia na qual nós vivemos. Né? Medidas mais recentes mostraram que, além dessa estrela S2, outras estrelas também se movem em órbitas, tendo Sagitário na foco. E, observando todas essas estrelas, olha a quantidade de estrelas que foram já observadas, todas girando em torno desse ponto. Aí, a última medida que foi publicada em 2009, tá? Por essa referência aqui, mediu a estrela agora já com 15 anos de observação, ela já completou uma órbita inteira. Né? É uma elipse perfeita em torno de Sagitário A. E a massa é 4,3, mais ou menos 0,3 milhões de vezes a massa do Sol. Né? Não existe nenhuma explicação física para esse objeto que não seja a de um buraco negro supermassivo. Não há física que explique isso. Ninguém conseguiu bolar o modelo alternativo. Esse é buraco negro supermassivo da nossa galáxia. Existe sim um buraco negro que tem uma enorme força gravitacional, mas que não está capturando gás neste momento. Não está capturando gás. Mas existe evidência de que há 10 mil anos atrás existia uma explosão muito grande, aceleração de matéria, uma porção de coisas, né? Mas atualmente não. Ele pode vir,
Novamente, se vocês olharem essas estrelas aqui, uma dessas estrelas pode passar tão perto dele que a estrela explode. E aí espalha gás na vizinhança do buraco negro e esse gás começa a ser capturado e aí nós vamos ter um quasar. Né? Vamos ter um quasar na nossa galáxia. Então são coisas que são variáveis. Elas não são constantes. O buraco negro vai existir sempre lá. Vai existir sempre. A massa do buraco negro só aumenta. Não pode diminuir. Todo gás que ele captura, aumenta a massa dele. Mas o gás só pode entrar. Não pode sair. Então a massa dele vai aumentando com o tempo. Né? Tem pessoas que se perguntam, poxa, mas isso não é um perigo para nós, o sistema solar? Não. Não. Nós estamos a 30 mil, mais precisamente 25 mil anos-luz de distância desse buraco. O Sol não sente a força dele, não sente uma menor percepção da força gravitacional desse buraco negro. Ele não tem nenhuma influência sobre o Sol. O que ele tem é influência sobre as estrelas vizinhas, e isso aumenta a massa do conjunto, e tem influência sobre mais estrelas, e mais estrelas, e mais estrelas, e de repente a galáxia inteira está rodando em torno do buraco negro. Mas não é porque o buraco negro está atraindo a galáxia inteira. Não. Ele é o conjunto das galáxias, das estrelas que se formaram em torno dele. E aí vem a pergunta. Esses buracos negros, como é que se formaram? Eles se formaram no Big Bang, logo depois do Big Bang, e foram semente das galáxias, atraindo matéria para formar as estrelas em torno dele, ou as galáxias se formaram primeiro e formaram-se buracos negros que foram crescendo, até se transformar em buracos negros como assim. Isso seria cemitério de galáxias. Poderiam ser sementes de galáxias, poderiam ser cemitérios de galáxias. É um pouco a história do ovo e da galinha. Quem veio primeiro? O buraco negro ou a galáxia? Quem veio primeiro? Parece que todas as galáxias têm esse buraco negro supermassivo no seu centro. Né? E até recentemente a gente não sabia o que veio primeiro, se foi a galáxia ou se foi o buraco negro. Agora a gente tem uma boa ideia. E a ideia é que nem a galinha, nem o ovo vieram primeiro. Eles evoluíram juntos. Como é que a gente suspeita disso? Por quê? Porque existe uma correlação entre a massa do buraco negro de uma galáxia e a massa da própria galáxia. Os buracos negros sempre têm mais ou menos 1/1000 da massa da galáxia. Curioso. Se a galáxia tem muita massa, o buraco negro tem 1/1000 da massa dela. Se a galáxia tem pouca massa, o buraco negro tem 1/1000 da pouca massa. Mas é sempre 1/1000. Então, é como se um soubesse do outro. Né? Como é que isso pode acontecer? Isso pode acontecer se eles evoluírem conjuntamente. Né? Se eles evoluírem conjuntamente. E um alimenta o outro. A galáxia joga matéria lá dentro, mas quando o buraco negro recebe matéria e engorda, ele ao mesmo tempo brilha muito e controla o crescimento da própria galáxia. Ele pode controlar o crescimento da galáxia inteira, se ele brilhar muito, e impedir que estrelas se formem e que a galáxia cresça. Então existe uma espécie de retroalimentação entre o crescimento da galáxia e o crescimento do buraco negro. Algumas são mais bem-sucedidas e formam galáxias grandes e buracos negros, outras são menos, depende de uma série de circunstâncias. Isso é uma teoria que está sendo publicada agora. Né? Nós não sabemos ainda todos os detalhes, mas já sabemos que a massa do buraco negro e a massa das galáxias são muito bem correlacionadas e que provavelmente isso explica a razão dessa convivência entre o buraco negro supermassivo e as galáxias. Né? Porque, de outra forma, como é que nós poderíamos explicar que existe essa proporcionalidade entre as massas da galáxia e do buraco negro?
Se eles evoluírem conjuntamente, a gente pode entender. Os buracos negros, eles podem se fundir. Por exemplo, se vocês formar 3, 4, 5 buracos negros de estrelas, buracos negros estelares, perto do centro, todos eles vão, de uma certa maneira, migrar para o centro da galáxia. Eles vão acabar se fundindo. 2 buracos negros podem se fundir para formar um outro buraco negro. Isso agora é matematicamente provável. Isso pode acontecer. Esse novo buraco negro, ele vai ter uma massa que é a soma dos 2 anteriores. Então vai ser maior. E ele vai poder se fundir com outro, e vai ficar maior ainda, e acabar um buraco negro de grande massa. Né? Então, existe aí uma questão evolutiva, mas que sugere que a presença do buraco negro é fundamental para a evolução de todas as galáxias. As galáxias são da forma como são, porque tem um buraco negro. Se não tivesse, elas não seriam como são. Então, acaba sendo uma coisa extremamente importante para a sua física. Essa é a descoberta dos últimos 2 anos. Aquela história de que o buraco negro é uma coisa exótica de astrônomo pancado, não é bem verdade. Buracos negros são fenômenos reais que têm uma importância fundamental sobre a estrutura e a evolução do universo. Ou pelo menos das galáxias e das estrelas. Né? São coisas realmente extremamente importantes. Agora eu mostrei um caso da nossa galáxia. Né? Eu publiquei no ano passado um trabalho sobre uma galáxia vizinha nossa, que chama M94. NGC 4076, é um outro nome da mesma galáxia. Né? É uma galáxia que é relativamente próxima, das galáxias mais vizinhas, mais próximas de nós, e todo mundo dizia, olha, essa galáxia não tem buraco negro. É uma exceção. Essa galáxia não tem buraco negro. Aí eu peguei, com o telescópio Gemini, observei o centro dessa galáxia. Exatamente o centro dela, onde deveria ter o buraco negro. E fui ver se tinha ou não tinha. O telescópio Gemini é esse aqui, Gemini Sul. Aqui é o telescópio SOAR. Nós somos sócios dos 2 telescópios. Isso aqui fica no deserto do Atacama, no Chile. Né? Nós temos 5% desse telescópio e 34% desse telescópio. Né? Eu participei ativamente da construção dos 2 telescópios. São empreendimentos que vários países contribuíram. Né? Aqui são 6 países e aqui é só Brasil e Estados Unidos. Né? E nós somos sócios, maior sócio desse telescópio. Então eu usei esse telescópio Gemini, que tem 8 metros de espelho. 8 metros. Né? E tem uma resolução, uma nitidez semelhante ao telescópio espacial. Que tem só 2,40 metros. Então, você coleta muito mais. Bom, eu descobri que essa galáxia tem sim um buraco negro. Só que o buraco negro não está no centro da galáxia. O verde é a emissão das estrelas do centro da galáxia. E o amarelo é a emissão da luz do buraco negro. Devia estar aqui, está aqui. Está fora do centro. Aí, puxa vida, a gente sempre pensou que todos os buracos deviam estar no centro. Como é que não está no centro? Bom, se não está no centro, é porque esse sistema não está em equilíbrio. Para o sistema estar em equilíbrio, o buraco negro está no centro. Por que o buraco negro, por que esse sistema não está em equilíbrio? Aí nós fizemos uma hipótese. Talvez ele não está no centro porque essa galáxia é fruto de uma colisão de 2 galáxias. 2 galáxias colidiram para formar essa galáxia. E por causa disso, o buraco negro levou um tranco ou saiu do centro. Está procurando o centro até hoje. Nós fizemos as hipóteses, observamos, tal, e mostramos que, de fato, 2/3 da luz emitida pela galáxia, 2/3 dessa luz aqui,
foi formada há 2,7 bilhões de anos atrás. E o resto da luz foi formada há 12 bilhões de anos. Como as galáxias foram formadas? Há 12 bilhões de anos. Mas que há 2,7 bilhões de anos atrás houve um evento muito violento. E que a gente acha que foi a colisão de duas galáxias. Duas galáxias podem colidir, se transformando numa nova galáxia. Né? Deixa eu mostrar aqui como é que isso pode acontecer. Ops. Preciso colocar meu pendrive. Nós temos uma simulação que mostra como as galáxias, duas galáxias podem colidir, se transformando numa nova galáxia. E quando isso acontece, essa nova galáxia, ela começa de uma maneira bastante desequilibrada, né? E aos poucos vai se estruturando e o buraco negro vai achar novamente o seu centro. Você conseguiu arrumar uma coisa lá para a bateria dele? Do seu músculo? Está acabando? Ah, está com uma... Não, vai acabar. Não, vai. Ali, na direita, ali, o símbolo dela está acabando. Vai acabar. Não vai acabar. Tá, você foi só isso. Eu falei. Vai lá, aproveita que eu estou fazendo o outro. Só que eu estou saindo. Bom, temos aí uma galáxia rodando, isso é uma simulação feita no computador. Né? Uma outra galáxia chegando perto e bang, as duas colidiram e começaram a voltaram, vão colidir de novo. E pronto. Isso chama-se canibalismo cósmico. Né? Duas galáxias se engoliram, uma engoliu a outra e virou uma terceira galáxia. Uma nova galáxia. Né? Ela está repetindo, né? Então, deixa eu repetir. Eu queria chamar a atenção para o seguinte: essa coisa de galáxias colidindo, isso é muito comum. A gente vê isso acontecendo. É claro que a escala de tempo para isso acontecer é de 100 mil. Para duas galáxias, por exemplo, colidiram uma vez. Entre esse momento e a próxima colisão, leva 100 milhões de anos. Mas a gente vê muitos casos, hoje em dia, acontecendo, essas colisões acontecendo. Muitos casos. Então, isso é relativamente comum. Agora, o que acontece? Preste bem atenção o que acontece quando duas galáxias colidem. Esta galáxia tem muito gás. Tem muito gás. Essa também tem. Quando colide, esse gás forma estrelas azuis. Olha, estrelas azuis. São estrelas novas. Muitas estrelas novas são formadas. Né? Nesse momento da colisão. Novamente vai aparecer uma coisa azul. Novas estrelas são formadas. Sempre a luz azul são estrelas novas. Se formar naquele momento. O gás que as galáxias carregam junto, elas são transformadas em estrelas. Isso é um fenômeno muito comum. Então, se vocês prestarem bem atenção, eu não sei se vocês conseguem ver direito, que tem uma luzinha azul que aparece. Né? Essas são as estrelas novas. Então, naquele momento da colisão se formam estrelas. E agora, a gente pode medir a idade dessas estrelas. Né? E no caso que eu estava explicando, nós podemos provar que a maior parte da luz dessa galáxia vem de estrelas que se formaram exatamente há 2,7 bilhões de anos atrás. Então formaram uma nova galáxia, duas galáxias formaram uma nova galáxia, mas uma delas tinha um buraco negro supermassivo, talvez a outra também tivesse, ou não. E nessa nova galáxia, o buraco negro não está
exatamente no seu centro. Ainda não achou o seu centro. Por quê? Porque esse novo sistema, ele começou de uma maneira desequilibrada. Né? E por causa desse desequilíbrio, o buraco negro está fora do centro. Continua desequilibrado. Né? E apesar de essa galáxia, apesar de parecer muito bonitinha, muito bem organizada, né? Quando a gente olha realmente no seu núcleo, nos seus detalhes, a gente vê que ela ainda não está exatamente equilibrada. Nós temos, então, evidência desse desequilíbrio e explica o porquê que o buraco negro está fora do seu centro. Né? Aí nós procuramos, na verdade nós achamos esse buraco negro porque eu inventei um novo método matemático para analisar esse tipo de situação. Uma nova metodologia, que nós chamamos de tomografia PCA. Não vem ao caso o porquê desse método. Né? Mas com esse método a gente consegue encontrar buracos negros de baixa luminosidade com muita facilidade. Né? Então esse foi o primeiro caso que nós achamos. Aí nós nos entusiasmamos e observamos mais uma enorme quantidade de galáxias congêneres e achamos buracos negros supermassivos em todas as galáxias que nós observamos. Isso não significa que todas as galáxias, porque nós selecionamos as galáxias para observar, nós selecionamos apenas galáxias de grande massa. Tá? Apenas galáxias de grande massa. Então nós podemos dizer que galáxias de grande massa, muito provavelmente todas têm buraco negro supermassivos. Né? E vários deles, o buraco negro está fora do centro. Em várias dessas galáxias. A gente encontra agora, estamos achando com frequência buracos negros fora do centro. Não é fora da galáxia. Né? Estou falando de buraco negro que, em vez de estar exatamente no centro da galáxia, está a 5 anos-luz do centro. Quando a galáxia tem 100 mil anos-luz de dimensão. Vamos prestar atenção nessas coisas, são relativas. Né? Mas a gente pode estudar isso com uma precisão muito grande. Né? Nós medimos isso com uma precisão que há poucos anos atrás era completamente impensável de se medir a precisão. E hoje nós já temos uma coleção de galáxias em que o buraco negro está fora do seu centro. Isso é uma pesquisa que o meu grupo está fazendo e são as primeiras evidências de buracos negros supermassivos fora do centro das galáxias. E a gente acredita que, muito provavelmente, em todos os casos, isso é fruto de colisões de galáxias. Porque as galáxias colidiram e a gente pode agora medir quando que essas galáxias colidiram e quando que isso aconteceu. Não temos certeza em todos os casos, porque em alguns casos talvez o buraco negro esteja fora do centro por alguma outra razão que nós ainda não sabemos qual é. Mas em boa parte dos casos a gente sabe que é por colisão de galáxias que desequilibrou o sistema. Nós agora vamos também começar a observar esses objetos com o telescópio SOAR. Nós construímos recentemente um instrumento grande, muito moderno. Eu acho até tem uma fotografia da montagem. Não. Sim. Um instrumento que está sendo montado, né? E que produz 1.300 espectros simultaneamente de 1.300 pontos diferentes da galáxia.
do centro. Então a gente consegue rapidamente ter espectros de toda, informação de toda a região da galáxia. E é um espectrógrafo mais moderno dessa categoria que existe hoje. Foi construído aqui em São Paulo, no IAG, e no Laboratório Nacional de Pesquisa aqui em Minas Gerais, uma parceria. E nesse momento está sendo montado lá no telescópio SWAP, aquele telescópio que eu mostrei há pouco, né? E é um instrumento brasileiro, nós que construímos isso para estudar, se possível, as 500 galáxias. Nós queremos realmente fazer um recenseamento de buracos negros supermassivos em galáxias do nosso universo mais próximo, vamos dizer, as 500 galáxias mais próximas. Né? E saber quantos buracos negros realmente tem, quantos buracos negros têm que luminosidade, onde eles estão no centro, não estão no centro, e contar a história, né? Fazer a arqueologia do núcleo dessas galáxias. Muito obrigado novamente aí pelo convite, e se tiver perguntas eu estou à disposição aí para o debate. Então, professor, eu só vou pedir o seguinte, as perguntas, quem quiser fazer, só levanta a mãozinha e eu levo o microfone, já que a gente está gravando, aí a câmera pega o som, aí um DVDzinho depois, tá? Bom, primeiro eu queria dar os parabéns pela palestra, que foi muito legal, e agradecer pelo capricho que você teve ao transmitir esse conhecimento. Antes da pergunta, eu quero fazer um adendo também. Eu não estudo física, então eu gostaria que vocês me perdoassem se a minha pergunta soar um pouco boba. Mas você falou que um quasar ele chega a produzir cerca de 1000 vezes mais luz que toda a galáxia, que é composta por bilhões de estrelas. E como que ele consegue produzir tanta luz tendo 1/1000 do tamanho da galáxia? Sim. Não, essa pergunta ela é fundamental. Ela intrigou os astrônomos durante décadas. E décadas mesmo. O pessoal brigava por causa disso, porque muita gente não acreditava que pudesse ser buraco negro, né? E o segredo da resposta é o seguinte: a luz das estrelas, ela vem de reações nucleares, né? Basicamente, reações que transformam o átomo de hidrogênio em átomo de hélio. E isso tem uma certa eficiência, que não é muito alta. Ela é alta, né? Mas não é muito alta. A eficiência do buraco negro é muito maior. É muito maior. É fácil calcular. Vocês já ouviram falar na fórmula de Einstein de E igual a mc², né? Então, se você pegar a massa de todo o gás que o buraco negro captura, multiplicar por c², seria a energia teórica que ele poderia produzir. Pois bem, 6% dessa energia teórica é transformada em luminosidade. Isso é muitíssimo. Isso é uma barbaridade. É muito mais eficiente do que a reação nuclear. Tá certo? Então, e isso muitos cientistas demoraram décadas para acreditar nessa explicação por causa disso. Né? Mas é uma questão de eficiência energética. Né? A eficiência das estrelas é uma eficiência nuclear. E a eficiência do buraco negro é gravitacional. E é 1000 vezes maior. É 1000 vezes maior. Né? Então, quando eu digo que esses quasares, né, que são buraco negro, estão capturando muita matéria. Por que estão capturando muita matéria? Porque tem muita matéria na vizinhança, só por causa disso. Essa matéria pode acabar. Esse gás pode acabar, o combustível pode acabar, quando ele capturar tudo, acabou. Né? E aí tem que esperar uma nova fonte de gás que pode vir, por alguma razão, e brilhar novamente. Né? Então, se tiver muito gás na vizinhança, ele captura muito gás e transforma muita energia gravitacional em radiação. Se tiver pouco gás,